O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saúdo todas as pessoas que nos acompanham pela internet, de qualquer parte da sua casa, que nos acompanha também pela rádio, que está sintonizado na gente, nesta hora em que nos reunimos para celebrar o Domingo do Senhor, o dia preparado para que nos reuníssemos e buscássemos estar na presença dEle. É isso que fazemos aqui. Na celebração passada, na missa do domingo passado, recebi assim várias pessoas que contaram das graças e maravilhas que receberam nessa celebração. Por isso louvo e agradeço a Deus. Um casal, agora antes mesmo de começar a missa, me procurou, Zeliane e Marcos, que apresentaram a sua filha nesse domingo passado e alcançaram uma graça muito, muito grande, a sua filha pequena. Que Deus possa sempre demonstrar o seu amor para conosco, para que nós possamos acreditar cada vez mais nele e manifestar o nosso amor por ele. E Deus realiza milagres para que o seu nome seja exaltado e nós possamos crer sempre mais, sempre mais. Hoje nós temos diante de nós o Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 15 a 21. Esse discurso de Jesus está entre os discursos de despedida. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Jesus está dizendo as últimas palavras, aquelas mais importantes, que se diz sempre nos últimos instantes. Então Jesus está falando, preparando os seus discípulos para a sua ausência, porque ele estava voltando para o Pai. A ressurreição é esta volta para o Pai, e nesta volta leva cada um de nós, evidentemente. E esse discurso de despedida deixa os discípulos aflitos, evidentemente. Isso acontece conosco também, quando nós estamos acostumados com alguém que é o nosso suporte, que é a nossa força, que é o nosso amparo, e depois tem que nos deixar, tem que ir para outra cidade, tem que se mudar, tem que viajar. Você se sente desamparado, você se sente sem chão. Ou quando perdemos alguém também. Os discípulos estavam assim, se sentindo desamparados pela ausência do Mestre, a sua segurança, aquele que estava ali sempre com eles todos os dias, encorajando, dizendo: homens de pouca fé, por que tens medo? Levanta-te. Quantas palavras e quanta segurança Jesus Cristo passou para os seus discípulos, para os seus apóstolos, enquanto caminhavam com eles, e agora tem que se ausentar, e agora tem que voltar para a casa do Pai. Mas Jesus Cristo, em nome da Santíssima Trindade, deixa para os seus discípulos e para a humanidade o defensor, que ele chama de o outro defensor, o Espírito da verdade. Esse defensor,
Jesus Cristo diz: estará convosco todos os dias, dentro de vós será o vosso amparo. O amparo da humanidade é o Espírito Santo, o defensor, que a gente chama também o paráclito, em grego, paráclito, aquele que defende, aquele que auxilia, aquele que está junto. Nós somos amparados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Por que nós precisamos desse amparo, desse defensor? Porque o mundo é cheio de ciladas, o mundo é cheio de injustiças. Nós somos injustiçados muitas vezes, vocês sabem disso. O inimigo está sempre a rodear-nos para criar as armadilhas e ser injusto conosco. E a maldade do inimigo entra no coração das pessoas, sobretudo dos poderosos, que maltratam os menores e os pequenos. O Espírito da verdade, o defensor, é então aquele que auxilia, que está sempre conosco em todos os momentos para nos dar força. Todos nós precisamos, em algum momento da vida, de um advogado. O Espírito Santo é chamado também de advogado. Quando você vai se apresentar no tribunal, se apresentar diante do juiz para alguma causa, você não vai lá sem ninguém. Tem que levar um advogado para falar por você, para ser a sua segurança, seu suporte, porque ele conhece as leis, ele conhece a linguagem do juiz, a linguagem do tribunal, e ele vai ser o seu defensor. O Espírito Santo é chamado de advogado nosso, aquele que conhece as armadilhas do inimigo, aquele que conhece a linguagem do mundo, e só ele pode então nos defender, e só ele então pode nos amparar e nos livrar dessas armadilhas. Se nós vivemos segundo o Espírito, as portas se abrirão sempre, e nós pularemos muralhas, saltaremos barreiras, porque nós estaremos iluminados pelo Espírito. E vocês me perguntam então, como faço para deixar o Espírito Santo me conduzir? O próprio Cristo fala aqui. É por meio do amor, é vivenciando o amor. A presença do Espírito Santo, a grande parte das graças que nós recebemos vem do Espírito Santo. A nossa parte é amar, e quando nós amamos, o Espírito age nas nossas vidas. O amor é então a porta de entrada para que o Espírito Santo possa agir na sua vida, na minha vida. Amar, esse é o mandamento de Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor. Se amais, amor tem a ver com generosidade. As pessoas generosas amam. Amor tem a ver com perdão. As pessoas que perdoam amam. Amor tem a ver com sacrifício, a capacidade de se sacrificar por alguém, por uma causa. Amor tem a ver com sacrifício. Nós estamos falando de amor verdadeiro, o amor ágape, o amor que vem de Deus. O amor tem a ver com solidariedade. Quem é solidário ama. Tem a ver com o bem que a gente realiza. Amor tem a ver com a fé que a gente alimenta todos os dias. Amar é então cumprir esses mandamentos que Jesus Cristo deixou por meio da sua vida, e o Espírito Santo estará sempre conosco para ser o nosso defensor. E assim a gente não precisa ter medo, a gente não precisa se sentir só, a gente não precisa se sentir desamparado, porque nós temos um advogado. Na ausência física de Jesus, aí está o advogado, aí está aquele que nos defende, aquele que está por nós. Porque não tem coisa pior do que você se sentir numa situação de desamparo. É quando você acha ou pensa que não tem ninguém por você. É como você ir para o tribunal e o advogado não chegar, você ter que se apresentar sozinho, ou você nem se apresenta, porque você se sente só. Cadê meu advogado? Ele não veio, ele não está aqui. Não tem pior momento do que esse. O Espírito Santo de Deus é o nosso advogado, que vai lhe amparar. Cultive o amor na sua vida para ter sempre a presença do Espírito de Deus te iluminando e te defendendo. Como se experimenta então a força do Espírito na vida? É quando você se sente o seu caminho sendo iluminado,
É quando você vê que está sendo livrado de algumas coisas, você vê que seus caminhos são abertos, e aí você percebe que mesmo diante de muitas coisas, você consegue avançar, você consegue ir. É quando armam contra você e você entrega tudo diante do Espírito Santo de Deus, e você percebe tudo sendo desmontado, sendo desfeito, porque você tem um defensor. Aquelas pessoas que perseveram no amor recebem o Espírito Santo como defensor e sabe do que eu estou falando. Que eu estou falando, sim, da defesa que vem do alto, que conhece a linguagem do mundo e pode nos livrar. Não dá para viver sem a presença do Espírito Santo na nossa vida. E aí, por isso, na sua oração diária, reze sempre clamando o Espírito. É importante rezar: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo de amor, habitar meu coração, vinde Espírito Santo Paráclito, Espírito da verdade, vem Espírito Santo me iluminar, vem Espírito Santo me defender de tudo aquilo que me rodeia e quer me afundar na tristeza. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo conduzir os meus passos, iluminando os meus caminhos. Rezar ao Espírito Santo todo dia de manhã é a certeza de que você tem o defensor perto de você, e você pode pedir: vem Espírito Santo me ensinar a amar para que eu tenha sempre a tua presença. O amor é a habitação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu enviarei o outro defensor, o Paráclito, o Espírito da verdade. Acredite nisso, creia isso na sua vida, porque você vai sentir que Ele é que te conduz, e Ele vai te conduzir pelos melhores caminhos. E como diz o Salmo, podem cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, ou vice-versa, mas tu estarás sempre de pé caminhando. Não se preocupe com as injustiças que esse mundo tem. Se você já foi injustiçado alguma vez, se você já se sentiu injustiçado, falsidades contra você, entregue ao Espírito Santo, que pouco a pouco tudo vai caindo, e a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade, vai prevalecer a verdade. Tenha o coração em paz cada vez que você for injustiçado pelo mundo, que não conhece a força do Espírito Santo, como diz o Senhor, mas vós conheceis, porque Ele está dentro de vós, de Jesus Cristo. Alimente o amor e tereis sempre o Espírito de Deus dentro de vós.